clínica. Quero agradecer aqui ao nosso presidente, Frei Anacleto Gapski, doutora Conceição Acepuri, uma das nossas diretoras, assim como a doutora Miriam Franco, doutora Sandra, enfim, a todos os membros da nossa diretoria que aqui estão presentes, para que a gente hoje possa seguir numa atividade que nós temos feito aqui. Fizemos uma na última semana, na última sexta-feira, também com membros da Anvisa, a quem a gente já agradece bastante, né? Essa parceria aí de 21 anos, que é exatamente o mesmo tempo que a sociedade tem e que a Anvisa tem também, mas sempre contando com a presença das pessoas que lá estão no dia a dia, né? Avaliando os processos, trabalhando em cima de novas resoluções. E nesse momento que ocorre aí essa pandemia, a SPPPC fez, então, uma agenda. A ideia é que a gente faça semanalmente uma atividade como essa, trazendo algum tema aí para discussão que seja relevante para os profissionais do setor. Na última semana, nós falamos sobre ensaios clínicos com o doutor Cláudio Osvan, da COPEC, e também com o doutor Eduardo, da CEPER, falando algumas coisas relacionadas aos estudos de bioequivalência, principalmente com relação às questões envolvendo o confinamento de voluntários saudáveis. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de dispositivos médicos, nesse momento aí da Covid, e também sobre os estudos envolvendo células humanas para uso de terapia e também, eventualmente, para a condução de ensaios clínicos, né? Gostaria, inicialmente, só de chamar aqui a doutora Conceição Acepuri, para que ela fale bom dia para vocês, na sequência, a doutora Miriam. Bom dia, doutora Conceição. Bom dia, Grace. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Renata, Miriam e todos os outros participantes. Eu espero que todos tenham um proveitoso dia. Tenho certeza que isso vai acontecer. Obrigada pela presença. Obrigada, Grace. Obrigada, doutora Conceição. Doutora Miriam, por favor. Muito obrigada aí pela sua presença, né? Pela sua atuação dentro da diretoria, por uma atuação tão importante, não só na diretoria da sociedade, mas pelo trabalho que você tem desenvolvido nos últimos mais de 20 anos, com os aspectos relacionados à ética, bioética. Muito obrigada pelo trabalho que você desempenha no cenário brasileiro. Bom dia, doutora Miriam. Bom dia, doutora Grace. Bom dia, doutora Conceição. Alessandra e Renata, muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez. É sempre muito bom tê-los conosco, participando dos nossos eventos. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma manhã muito produtiva. Então, bom dia a vocês e a todos os participantes. Obrigada, então, doutora Miriam. E agora eu gostaria apenas de passar uma informação, doutora Alessandro, antes de passar a palavra para você. As pessoas que estão aqui nessa reunião com a gente, nessa webinar, vocês vão perceber que vocês têm a possibilidade, assim como a Ana Flávia colocou agora, né? Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Gabriela. Eu estou vendo aqui as pessoas mandando suas perguntas. Que vocês, por gentileza, ao encaminharem as perguntas, vocês têm várias opções, mas sempre façam a opção para todos os membros da equipe, de maneira que a gente possa moderar e coordenar aqui as perguntas para os nossos palestrantes. Então, fica a informação, sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, façam para todos os membros da equipe, ok? Bom, muito obrigada, então, doutora Alessandra, já passando aqui a palavra para você. Um momento difícil, né? Nós sabemos disso, e o trabalho de vocês, acho que só tem aumentado, mas, enfim, eu tenho certeza que você vai poder tirar aqui várias dúvidas das pessoas que têm trabalhado nesses últimos 3 meses aí com dispositivos médicos. Muito obrigada, doutora Alessandra. A palavra aqui agora é sua. Bom dia a todos. Estão me ouvindo direitinho? Perfeitamente, Alessandra. Tá bem? Obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa nossa parceria realmente ela é histórica, né? Eu acho que temos aí, meu tempo de Anvisa é o meu tempo de contato com vocês e sempre é muito importante para que a gente possa estabelecer comunicação produtiva no sentido de orientar não só processos dentro da Anvisa, mas entendimentos, né, que a Anvisa apresenta não só na seara dos ensaios clínicos, como outros temas de relevância no cenário da pesquisa clínica e temas afins, né?
Esse cenário, especialmente, é um cenário muito difícil, muito complicado para todos nós, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto grandes exemplos de pessoas querendo empreender, desenvolver projetos de grande proveito para a sociedade, né, e que necessariamente vão contribuir de sobremaneira para aplacar alguns problemas que atualmente percebemos com a disseminação do coronavírus. No cenário dos dispositivos médicos, a gente tem percebido grande empenho das pessoas em produzir, em acabar os seus projetos, terminar os seus projetos e como se diz, reinventar novos projetos, né? Trabalhar novos projetos, outros que já são existentes, mas que ganharam um novo formato em virtude do coronavírus. É claro que cada projeto tem as suas características, tem as suas complicações, as suas demandas, e é importante que a agência se posicione sempre frente a eles, no sentido de orientar, e é o que a gente tem feito, né, de sobremaneira nessa época, orientar tanto os projetistas quanto os fabricantes a construir o projeto de acordo com aquilo que minimamente vai atender às necessidades do usuário, né? Então, dentro dessa perspectiva, a primeira abordagem que a gente precisa sempre tratar aqui, que regular já é um trabalho muito complicado em qualquer tempo, né? Regular no cenário de uma pandemia é ainda mais desafiador, né? E quando se fala em desenvolvimento de dispositivos médicos, é importante que a cadeia do desenvolvimento, numa época, considerando esse cenário, esse momento tão conturbado, tão difícil, né? Necessariamente a gente pensa nesse caminho que agora apresento, que é o caminho de começar pelas necessidades do usuário, do paciente. Então, sempre deve ser avaliado quais são as necessidades, deve ser delimitada essas necessidades, que essas necessidades vão, de certa forma, modelar os dados de entrada de um projeto. Essas necessidades vão, de certa forma, conduzir a quais elementos do projeto vão, ao serem desenvolvidas, atender às necessidades do usuário. E dentro dessa característica, o projeto é desenvolvido, né, e até um determinado momento ele oferece dados de saída, e a relação entre esses dados de saída e os dados de entrada, que é o processo de verificação, ele precisa acontecer nesse meio tempo para que o projeto realmente demonstre que a performance do dispositivo atende às necessidades originais do usuário. Então, esse caminho até a disponibilização do dispositivo médico num cenário de validação desse dispositivo, e essa validação é confrontada necessariamente com as necessidades do usuário, vai compor, né, o processo de desenvolvimento. Agora, sabemos que desenvolver um produto nesse cenário é muito difícil pelos recursos humanos, pela maneira como se vai gerir esses recursos humanos, pela maneira como a gente vai conduzir todo o cenário de avaliação, de testes, né? Então, é um momento onde essas questões se tornam cada vez mais complicadas. Mas existem uma série de facilitadores que a gente tem percebido que têm ajudado os projetistas nessa situação, que é, por exemplo, a ABNT, que liberou a todas as normas ISO envolvendo produtos como ventiladores, né? São normas abertas agora. O Inmetro, os laboratórios que prestam serviço para o Inmetro com relação à conformidade, muitos estão realizando testes, às vezes de forma gratuita. Então, nesse momento, as pessoas têm caminhado por uma ajuda mútua que é de extrema importância para que a gente possa, em conjunto, né, com a sociedade, desenvolver produtos seguros e que sejam efetivamente eficazes, no controle da disseminação e eventualmente, no próprio tratamento do coronavírus, né? Então, nas necessidades do usuário, do paciente. Essa nossa preocupação, ela começa por essa percepção do desenvolvimento e como esse desenvolvimento precisa acontecer e quais são as necessidades que a Anvisa precisa, quais são os requisitos que a Anvisa precisa realmente conhecer e saber para que ela aprove um produto nesse cenário. Então, é claro que a Anvisa
tem trabalhado desde o começo da pandemia em desenvolver e flexibilizar nossas normas no intuito de facilitar o processo de submissão, no intuito de facilitar o acesso a esses produtos, né? No intuito de melhorar a nossa análise, no intuito de torná-la mais célere e para que os produtos sejam aprovados dentro do risco aceitável, né, no menor espaço de tempo. Então, a agência tem se esforçado muito nesse sentido, mas é importante que alguns requisitos técnicos ainda sejam mantidos, porque esses requisitos são fundamentais para que o acesso dos pacientes seja seguro nesse contexto da pandemia. Então, dentro dessa perspectiva, né, o desenvolvimento e a regulação, eu trago como um tema emblemático, né, a questão dos ventiladores pulmonares, por exemplo, né, que tem sido uma grande discussão, não só na mídia, como também no Congresso e em todas as instâncias do governo que trabalham e operam essa disponibilização e o aumento dessa disponibilização de ventiladores pulmonares seguros para atender a emergência de Covid-19. Então, a Anvisa, desde o primeiro momento, ela se estabeleceu criando um roadmap, né, para desenvolvimento e regularização de ventiladores pulmonares, está disponível no nosso site. Ele mostra passo a passo como se dá o processo de regularização e desenvolvimento desses ventiladores, quais são as necessidades tanto para o projetista quanto para o fabricante, desculpe, e com relação também às necessidades de validação. Então, todo o processo, passo a passo, está fortemente delineado no site da Anvisa e, como se diz, de forma muito didática, pode ser acessado e, com certeza, isso representa uma grande fonte de orientação para os desenvolvedores desse tipo de produto. E dentro dessa perspectiva, né, nós temos a ABNT também contribuiu com uma norma recente onde ela mostra todos os ventiladores pulmonares para cuidados críticos, o que seria um ventilador pulmonar para cuidados críticos, e requisitos e orientações aplicáveis à segurança e desempenho do projeto, fabricação e até mesmo aquisição desses ventiladores. Porque é muito importante também, nesse cenário, que um produto tão complexo quanto um ventilador pulmonar, ele precisa receber um olhar cuidadoso com relação às suas funcionalidades, a flexibilidade na utilização dele, a usabilidade, vários elementos de risco desses ventiladores precisa ser levado em consideração. E a gente tem percebido um grande empenho no desenvolvimento de novos ventiladores, na adequação de ventiladores de projetos antigos. Enfim, o cenário é extremamente complexo, mas é importante atentar que nem todos podem efetivamente atender o paciente grave COVID no cenário de cuidados críticos. Então, é importante a gente delimitar, né, o que é um ventilador pulmonar. A priori, o ventilador pulmonar, digamos, que possui todas as suas funcionalidades, todas as características mais importantes, e aquele que efetivamente vai desempenhar um papel em pacientes menos graves. Então, de acordo com o estado e a gravidade do paciente, muitas vezes um aparelho, um dispositivo pode não atendê-lo de maneira suficiente para dar suporte ventilatório adequado. Então, dentro dessa perspectiva, é importante colocar essa questão dos ventiladores e mostrar que, no caso dos ventiladores, existem basicamente três grandes tipos de ventiladores importantes nesse cenário, que seria o ventilador pulmonar para cuidados críticos. Esse é o ventilador clássico, né? Aquele que desempenha, que possui todas as funcionalidades, controles que vão operar o paciente desde a entrada, a intubação, até, por exemplo, o desmame do ventilador. Então, eu tenho aí todas as características de um ventilador que são ideais para o controle do Covid-19, mas isso não impede que outros sistemas de ventilação possam ser utilizados para determinados grupos de pacientes. Então, é importante que essa indicação de uso seja extremamente delimitada para que o ventilador e até mesmo a aquisição desses equipamentos aconteça de maneira segura para os sistemas de saúde, para que eles possam realmente atender o paciente naquela necessidade que ele apresenta com relação ao suporte ventilatório, né? Então, nós temos ventiladores pulmonares para transporte de emergência, que possuem regramentos específicos, e aqui eu tenho o respirador mais, digamos, também mais rudimentar, né, que é o AMBU. O AMBU, ele se presta a uma ressuscitação e uma reanimação. Então, cada tipo de ventilador atende a como se diz, a uma situação e uma circunstância, uma condição clínica definida para os pacientes.
Então, essa condição, esse cenário precisa ser bem alimentado, bem conhecido, para que a aquisição aconteça de maneira a sanar as necessidades dos pacientes. Um grande exemplo que tem acontecido nesse cenário da Covid é o desenvolvimento de ambus automatizados, por exemplo, né? Aqui eu mostro a vocês um ambu automatizado, que é um projeto original do MIT, nos Estados Unidos, que alimentou também, como é um open source, né? Ele, de certa forma, alimentou outros projetos, tanto no Brasil como no exterior, de ambus automatizados, né? de produtos que se tenham seu funcionamento fundamentado nesse mecanismo cinemático, digamos assim. E esse produto em si, ele não foi testado ainda, não tem um grande volume de experimentação clínica para cuidados críticos, né? Então, efetivamente, ele não pode ser utilizado, dependendo das funcionalidades do ambu automatizado, ele não pode ser utilizado para o paciente COVID sério, né? O paciente COVID que se encontra num estado, digamos, para suporte ventilatório mais agudo, mais intenso. Então, ele não possui funcionalidades que conseguem subsidiar esse paciente num suporte ventilatório a longo prazo. Então, a agência construiu uma RDC específica para esses ambus automatizados, que é a 386 de 2020, que coloca esse produto, né, dentro do cenário para o qual ele deve ser utilizado, pois ele não substitui um ventilador pulmonar para cuidados críticos. É um dispositivo que deve ser utilizado na ausência de um ventilador pulmonar com as funcionalidades requeridas. Então, o ideal seria que o paciente recebesse esse produto quando estivesse ainda no cenário ainda não muito grave, né? Com uma demanda ventilatória não intensa, e assim que houvesse a disponibilidade de um ventilador pulmonar clássico, né, consagrado, ele seria encaminhado para esse sistema. Então, esse produto tem a sua utilização, mas dentro de um cenário muito restrito, como um produto que não substitui a ventilação pulmonar consagrada característica, né? E precisa apresentar parâmetros mínimos, né, para o atendimento do paciente COVID. Esses parâmetros podem ser encontrados em vários guias que nós temos atualmente. Hoje nós temos o guia do MHRA, né, que é a agência do Reino Unido, que possui lá quais são os parâmetros necessários, mínimos, para atender um paciente COVID. A própria OMS também já designou esses parâmetros, né? E a própria AMIB, né, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, também expôs características essenciais que um ventilador pulmonar deve apresentar para atender aos pacientes COVID-19. Então, dentro dessa perspectiva, a nossa atuação tem sido no sentido de delimitar as instruções de uso, delimitar a indicação de uso desses aparelhos. Pois, dependendo das funcionalidades, ele pode se prestar a uma ventilação não invasiva, porque, ao contrário do que muitos pensam, a ventilação não invasiva também é importante para alguns pacientes nesse cenário. E qual seria a indicação de uso, a indicação clínica delimitada desses aparelhos? Então, a nossa grande preocupação é essa na agência, de deixar isso bem claro para a sociedade. Então, temos frequentemente colocado notas no nosso site sobre a avaliação técnica desses dispositivos, o que é necessário no contexto da agência para que eles sejam validados, né, e registrados. Na verdade, o ambu automatizado ele vai receber uma anuência temporária para a utilização desse cenário da Covid e todo o contexto dos dispositivos que são empregados dentro do Covid-19. E também, já antevendo os problemas que teríamos com relação à própria submissão de ensaios clínicos, em alguns casos, a agência também delimitou, flexibilizou, né, de forma extraordinária e temporária, que qualquer produto nesse cenário que fosse prioritário para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência do Covid-19, eles poderiam ser submetidos por um regime simplificado agora de notificação. No caso, todo ensaio clínico que vai utilizar dispositivos médicos de classe 3 ou 4, não necessitam mais submeter na forma de um DICD, mas sim na forma de uma notificação, e isso foi publicado ainda em 17 de março, né, de 2020, justamente para facilitar a recepção
dessa documentação por parte da pesquisa clínica, porque muitos dispositivos requerem validação nesse cenário, e é importante colocar isso porque há uma confusão muito grande sobre o que necessita de ensaio clínico ou não no momento do desenvolvimento, né? Quando se fala de um ventilador pulmonar, por exemplo, se o ventilador pulmonar está sendo desenvolvido e é um ventilador pulmonar consagrado que atende às normas ABNT, né, ou seja, possui todo o conjunto, a flexibilidade, a funcionalidade de um ventilador pulmonar consagrado, ele, a rigor, não precisa de um ensaio clínico para o processo de validação, né? Esses ventiladores pulmonares consagrados, eles passam por processo de validação em bancada e necessariamente não vão recorrer a um processo ao ensaio clínico propriamente dito. Por isso, eles já podem ser registrados. Agora, saindo um pouco do cenário dos ventiladores pulmonares, se houver necessidade de um ensaio clínico no processo de validação de um dispositivo no cenário COVID, é importante lembrar que, se for um dispositivo classe 3 ou 4, ele precisaria submeter um DICD, submeter um ensaio clínico previamente à Anvisa. Agora, com essa nova RDC, ele vai simplesmente notificar e receber um comunicado especial autorizando o ensaio clínico. Então, a gente facilitou justamente porque, para alguns dispositivos, o ensaio clínico é necessário. Às vezes, o ensaio clínico é fundamental para determinar alguns elementos de risco do projeto, né, para atender a determinadas características do projeto e para o próprio gerenciamento de risco de um projeto no dispositivo. E, quando necessário, a gente flexibiliza a submissão desse ensaio à Anvisa. Então, esse é o contexto que a gente tem que regular atualmente. E temos recebido muitas, como se diz, propostas de dispositivos que são realmente profundamente inovadores. Outros chegam a ser anedóticos, mas a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa orientá-las nesse sentido, e a gente tem feito isso não só para o setor regulado, como também nas esferas de governo, né? São várias reuniões semanalmente com as esferas de governo para orientação, para mostrar, como se diz, para que a gente possa orientar não só como é que seria a rodada de submissão desse produto para as esferas, para tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa. Então, a nossa preocupação tem sido, normalmente, bem no sentido de dar celeridade às discussões para que quem esteja desenvolvendo um produto saiba quais são as necessidades, tanto do ponto de vista regulatório, quanto as necessidades para que o produto seja aprovado na Anvisa com a maior rapidez possível. Então, esse é o nosso cenário, essa é a nossa preocupação, e por aí nós desenvolvemos nosso trabalho. Bem, eu acho que aqui nós podemos iniciar um bate-papo, né? Porque dentro do que eu havia preparado para falar a vocês, seria basicamente essa a nossa perspectiva. Muito bem. Obrigada, então, doutor Alessandro. Eu tenho aqui já algumas perguntas para você, mas talvez nós pudéssemos fazer, no final, um debate com todo mundo, pode ser? Porque aí eu já passaria para a doutora Renata, ela faria a exposição dela, e aí a gente faria as perguntas, né? Aí encerraríamos com os debates entre vocês, pode ser? Então, doutora Renata, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por essa sua participação, né? Contate com a sua participação todas as vezes que a gente solicita, vocês sempre estão disponíveis, né? E dispostos aí, eu sei o trabalho de vocês, né? E vocês estarem aqui com a gente. Então, eu pediria agora que você compartilhasse a sua aula, você já está fazendo isso. Muito bem, já está em tela, já estou vendo aqui em tela, está certinho. E depois disso, então, a gente abre para as perguntas gerais. Muito obrigada, doutora Renata. Obrigada, Grace, obrigada a toda a equipe pelo convite. Assistir a palestra do Alessandro é maravilhoso, né? A gente também aprende, porque apesar da gente estar pertinho, a gente está muito perto aqui, inclusive, a gente muitas vezes não tem nem tempo de conversar, né? Realmente a coisa está caminhando, correndo muito, e assim, essas ideias, esse compartilhamento de ideias é muito interessante. Então foi muito bom também poder assistir a apresentação agora do Alessandro e participar desse debate conjunto, né? Então, na verdade, gente, eu vim aqui mais para falar algumas coisas que a gente já vem recebendo nesse cenário, né, de terapias avançadas,
tá? Para o tratamento, né, do paciente com formas geralmente graves, né, para o COVID, e a gente fazer alguns alertas e explicar um pouquinho já como que a gente tem trabalhado no sentido de simplificar, né, acelerar, mas sem abrir mão, claro, né, de toda a questão de segurança, né, para esses pacientes. Então, gente, só para quem não está ainda muito familiarizado, eu trouxe só pouquinhos slides falando do que são esses produtos de terapias avançadas, né? Eu tenho produtos, uma nova classe terapêutica, onde eu tenho um produto final que pode ser constituído ou de células ou de genes, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um produto onde eu tenho no final células somáticas, eu posso ter células geneticamente modificadas, ou eu posso ter células que são organizadas em tecidos para o tratamento de uma determinada enfermidade, né? Então, eu não tenho mais uma molécula, eu tenho sim como um produto, né? Eu tenho uma célula viva, um organismo vivo que vai estar secretando fatores e vai estar realizando um efeito terapêutico desejado. Além disso, eu tenho os produtos onde eu tenho no final um gene, né? Geralmente, eu posso ter vetores, geralmente são vetores virais que vão carrear, né, esses genes que vão entregar esse material dentro das células, e esse gene vai ter, assim, um efeito terapêutico. Aqui, só trazendo para vocês uma explicação breve, né, do que seria o produto de terapia gênica, o produto de terapia celular. Então, eu coloco aqui o produto de terapia gênica, é um produto biológico que contém um ácido nucleico recombinante, podendo ter o objetivo de regular, reparar, substituir, adicionar ou deletar uma sequência genética e modificar a expressão de um gene, como eu falei, com vistas a um resultado terapêutico. Vocês podem ver aqui no esquema, né, eu coloquei dois produtos de terapia gênica que são mais famosos, né, um produto onde eu tenho, aqui eu tenho o produto onde eu posso ter um sistema de entrega, né, por um vetor viral. Então, eu tenho aqui abaixo, né, na lateral aqui esquerda, vocês podem ver daí o vírus, né, carreando, entregando essa sequência genética, ou eu posso ter, como vocês veem, a terapia CAR-T, onde eu tenho células, eu retiro células, eu modifico essas células geneticamente e depois eu reinfundo no paciente para essas células modificadas geneticamente exercerem um papel terapêutico, tá? Os produtos de terapia celular avançada, que inclusive agora, né, têm sido já aprovados fora com ensaios clínicos, né, utilizando células mesenquimais em especial, por isso eu trouxe até um exemplo dela, que é um tipo de produto de terapia celular avançada, onde eu tenho um produto constituído por célula, nesse caso eu não tenho uma manipulação genética dessa célula, né, como o caso do slide anterior, eu tenho uma célula, ou que ela é submetida a um processo de manipulação extensa, né, eu coloco ela em cultivo e ela vai se dividindo, ou que eu uso ela com uma outra função, né, então tem, por exemplo, uma célula tronco hematopoética usada num transplante de medula, mas eu vou usar essa célula tronco hematopoética para tratamento de alguma doença, por exemplo, no joelho, ou, por exemplo, para infarto agudo no miocárdio. Então, eu tenho essa categoria como uma categoria de produto de terapia celular avançada. Então, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês, né, que muito tem se falado agora, já tem iniciativas aqui no Brasil para uso de células mesenquimais para o tratamento, né, de pacientes com Covid, acometidos com Covid, pelo potencial imunomodulatório dessas células, né? Então, a gente sabe toda a questão da cascata, né, de produção de citocinas, então, que acontecem nesses pacientes. Então, essa célula mesenquimal tem sido, vamos dizer assim, o pessoal está pesquisando esse potencial, se esse potencial pode ser benéfico para esse paciente acometido por COVID, certo? Então,
Aqui eu trouxe esse slide para exemplificar exatamente com base no potencial imunomodulatório das células mesenquimais, né? Existem ensaios clínicos e uso desse tipo de produto de terapia celular avançada. Aqui, gente, então a gente publicou uma nota técnica exatamente dando certas orientações para a realização de ensaios clínicos e para o uso de produto de terapia avançada para o tratamento de pacientes acometidos com a COVID. E eu vou detalhar ela aqui, porque a gente coloca basicamente, né, isso a gente, como eu sempre falo, né, a gente atua muito em convergência regulatória, tanto com FDA quanto com a Europa, e todas as agências também se manifestam, né, e tem posicionamentos que a gente sempre está acompanhando. Então, por exemplo, a questão do FDA, ele sempre alerta, né, que todos os tratamentos clínicos envolvem riscos, principalmente com produtos de terapias celulares não aprovados, e que além de não contribuir para a melhor ou cura de determinada doença, também podem promover importantes riscos, tais como crescimento tumoral, lesões teciduais, contaminação microbiana e outros danos, podendo agravar uma situação clínica ou mesmo levá-lo ao óbito, né? Então, assim, não é porque é uma célula que ela não tem riscos, né? Então, para isso, né, o patrocinador do estudo tem que estar ciente disso, realmente, que é uma terapia que possui riscos, e isso vai ser avaliado durante a análise da Anvisa em todo o processo. A Europa, ela chama muita atenção para os cuidados na realização de ensaios clínicos para o tratamento, né, do coronavírus, onde ela destaca, né, que à luz da definição de prioridades, devido à segurança e disponibilidade de pacientes, recomenda-se aos patrocinadores planejarem previamente como os desvios aos protocolos clínicos serão detectados, bem como avaliarem o impacto dessas decisões no resultado do estudo. Então, a gente sabe que nesse momento tudo fica muito mais fragilizado, então a Europa alertou muito para a questão dos desvios, né, que podem acontecer na condução, né, do protocolo clínico. Realizar uma adequada avaliação de risco do impacto das medidas relacionadas ao COVID que afetam essa condução sobre a integridade e interpretabilidade dos dados, né? Eles devem realizar uma análise dos dados acumulados, a fim de avaliar as implicações no recrutamento, perda de pacientes durante o estudo, capacidade de registrar dados e interpretar o efeito do tratamento face às medidas adotadas durante e pós-pandemia. Adotar medidas como, por exemplo, validação de desfechos, necessidade de ajuste de tamanho de amostra, análises adicionais a serem incluídos no plano de estatística, propostas para lidar com quaisquer fontes potenciais de viés, né, como valores ausentes, eventos intercorrentes, recentemente identificados, dentre outros. Então, assim, eles também chamam bastante atenção para esses cuidados, porque a gente sabe que nesse momento, né, nessa situação, apesar de toda a urgência, a gente também não pode esquecer, né, que a gente tem que ter esse foco, inclusive porque o desejo de todo mundo é ter uma terapia segura e eficaz, né? Então, assim, a gente também tem que pensar por esse ponto, né? Que às vezes a gente começa a correr no afã de fazer, né? Eu sinto muito isso, tá? A gente tem recebido universidades, recebido empresas que querem conduzir ensaios clínicos e, assim, a gente sente, claro, como todos nós, né, realmente a gente tem muita esperança de que o produto de terapia celular vá ter um efeito terapêutico, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, ter cabeça fria no momento para a gente pensar estrategicamente, para partir para o estudo que realmente vá me dar garantias de segurança e eficácia, né? Então, assim, a gente tem que pesar muito isso no processo e nós, como agência, temos que fazer esse papel, né? E é claro, com priorização, né? Isso é muito claro, a nossa gerência já coloca isso sempre nas nossas discussões, que a gente tem priorizado, né, toda essa análise. Então, hoje a gente tem a RDC 260, que dispõe sobre as regras para a realização de ensaios clínicos com produtos de terapia avançada e investigacional, né, define esses critérios
esses critérios regulatórios. A gente, diferente aí, como o Alessandro já falou, a gente não tem ainda uma RDC específica, mas a gente já tem já tem o compromisso de fazer uma análise priorizada e discussão por meio dos canais da Anvisa. Então, assim, a gente tem feito muita discussão com empresas, com universidades, onde a gente, inclusive, se propõe a fazer, olha, mande primeiro o processo de uma forma no nosso canal institucional do e-mail, a gente faz uma pré-análise, a gente discute, a gente entra em contato, pode ficar fazendo uma série de reuniões, para depois, quando for feita a submissão, a coisa já está bem mais redonda, né, e a aprovação vai ser muito mais rápida e célere. Então, a gente já tem feito essa discussão muito individualizada, né, com esses futuros patrocinadores de ensaios clínicos com produtos de terapias avançadas aqui. Em situações, a gente hoje tem, né, a nossa RDC 338, que dispõe sobre o registro dos produtos de terapia avançada, né, a gente tem artigos específicos onde a gente entende que existe uma possibilidade do uso de produtos de terapia avançada não passível de registro. Para que condições? Vejam bem, eu vou ler com vocês, né? Em situação específica, eu coloquei como essa, que estamos vivendo emergência de saúde pública, de acordo com a nossa RDC 338, que a gente antecipou a vigência, exatamente por conta de toda essa demanda, né? Ela vigoraria agora em junho, ela passou a vigorar em abril, que diz que não é passível de registro o produto de terapia avançada produzido de forma não rotineira para um paciente específico em condição de risco de vida iminente para o tratamento de doenças sem alternativa terapêutica disponível no país, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. A normativa reforça que, nesse caso específico, a utilização do produto experimental deve ser analisada e aprovada pelo profissional que assiste o paciente e deve ser previamente comunicada ou autorizada pela Anvisa. Nos casos de produto de terapia celular, a Anvisa pede uma comunicação, tá? A gente só precisa autorizar previamente os casos de produto de terapia gênica. E como falei para vocês, né, o que tem sido hoje proposto vai muito para o tratamento, vai muito na linha dos produtos de terapia celular, tá? Então, a gente tem uma instrução para essa comunicação, onde a gente tem preenchimento de 2 formulários, que são formulários simples. Um é assegurando o que a gente agora, nesse caso desse produto que não é passível de registro, quer assegurar. O cumprimento dos requisitos de boas práticas de fabricação pelos estabelecimentos, né? Então, porque assim, minimamente a gente vai controlar contaminação microbiana, contaminação viral. Então, toda a questão de produção com controles, com rastreabilidade. Então, o que a gente tem o foco é exatamente assegurar o cumprimento das boas práticas de fabricação e que este produto tenha, na verdade, um racional para o seu uso, né? E que o médico, claro, esteja ciente e prescreva esse produto para uso no paciente, tá? Então, como eu falei, isso já também é uma via que pode ser aplicada nesses casos de urgência e que não necessitaria de uma avaliação prévia, mas sim uma comunicação, e a gente faz todo um monitoramento a partir do recebimento dessa comunicação. Mais para frente eu vou falar para vocês detalhadamente. Como se trata de um produto para um tratamento específico para um determinado paciente, devido a essa gravidade, está vedada a sua comercialização, tá? Então, eu não posso comercializar, não posso cobrar pelo uso do produto onde eu não tenho ainda o meu perfil de segurança e de eficácia bem estabelecido, tá? Essa situação se diferencia do ensaio clínico porque se direciona exclusivamente para atender a necessidade de um paciente em situação emergencial, em que o profissional habilitado tenha conhecimento ou prática clínica com um determinado produto de terapia avançada, mas ainda não submetido ao ensaio clínico.
tá? Então, inclusive, a gente tem orientado durante essas nossas discussões com pesquisadores para, dependendo da situação, usar, né, ele se encaixa muito mais no uso para essa finalidade, tá? Mais para frente vou detalhar para vocês também aqui com uma tabelinha, tá? O produto não passível de registro, gente, ele não é um uso compassivo, né? Porque muita gente fala isso, né? Fala uso compassivo. Isso na terapia celular é entendido muitas vezes como uso compassivo. Mas como a gente agora é um produto, tá? Não é mais uma terapia celular, né? Como a gente vem discutindo, inclusive isso em todos os fóruns que a gente participa com a sociedade, a gente entende que o uso compassivo seria a disponibilização do produto promissor, né, para pacientes não participantes de programa de acesso expandido ou pesquisa clínica e que esteja em processo de desenvolvimento clínico, tá? Destinado a pacientes portadores de doenças debilitantes graves, né, e sem essa alternativa terapêutica. É muito próximo um do outro, né, o entendimento. Mas a gente entende, nesse caso, o uso compassivo, o produto tem que estar em fase de desenvolvimento clínico, né? Ele tem que ter passado por essas fases de pesquisa clínica para ser solicitado o seu uso compassivo. O caso do produto não passível de registro, o que tem acontecido muito é assim, ó, o pesquisador muitas vezes vê um paper, um artigo, sabe do potencial, por exemplo, do uso da célula mesenquimal e ele quer usar, né, no seu paciente, mas ele não tem ainda um respaldo, né, ele não tem por trás um ensaio clínico, né? Então, assim, muitas vezes ele vai usar com uma publicação e aí, claro, ele vai assumir esse risco, né? E a gente vai garantir que esse produto minimamente tenha condição, seja produzido em condição de boas práticas de fabricação, tá? Isso segue também diretrizes internacionais, né? Essa nossa regulamentação foi muito baseada na regulamentação que a Europa coloca, como ela chama isso lá, como Hospital Exemption, tá? Aqui eu coloquei essa tabelinha exatamente para colocar os diferentes objetivos, né, de cada um, né, e as diferentes possibilidades dentro de cada um, né? Como um produto investigacional e ensaio clínico, eu tenho o objetivo de comprovar segurança, eficácia e qualidade, né? E eu vou subsidiar a aprovação o registro desse produto no futuro. Quando eu vou usar esse produto como não passível de registro, eu quero atender emergencialmente um paciente específico, tá? No caso dos critérios, né? O que a gente pede? Então, o produto de terapia avançada que tenha dados pré-clínicos satisfatórios, capacidade de produção qualificada do produto, boas práticas de fabricação, que tenha o desenho do ensaio clínico adequado, tenha desfechos corretos, né? Então, a gente vai fazer toda essa análise durante a nossa avaliação. Já para o produto não passível de registro, o uso em paciente específico, emergencial, por uma condição de risco de vida iminente, sem essa alternativa terapêutica disponível e sob a responsabilidade do profissional médico, tá? A responsabilidade, nesse caso, quando eu tenho uma pesquisa, né, um produto investigacional, é do patrocinador, dos pesquisadores, e a Anvisa, querendo ou não, assume uma corresponsabilidade quando a gente aprova, né, um estudo clínico. Então, a gente pensa muito nisso, porque a gente está fazendo uma avaliação criteriosa. Quando ele está usando nessa via do não passível de registro, a responsabilidade recai diretamente pelo médico responsável pelo paciente. Tá? Aí os documentos regulatórios, plano de investigação clínica, o protocolo, dossiê de produção. No caso do produto experimental não passível de registro, a gente coloca um formulário simplificado de comunicação, uma descrição do racional de uso clínico e o cumprimento das boas práticas de fabricação do produto. Tá? Então, assim, a gente minimamente, como eu falei, assegura o cumprimento das boas práticas de fabricação. E caso necessário, a gente pode, inclusive, suspender o uso. Então, assim, olha, começou a usar para vários e vários pacientes, ele não vai configurar mais
como um uso não rotineiro. Então, esse uso, a gente vai acionar, né, no caso, o médico que está usando e a empresa que muitas vezes está fornecendo esse produto, para ela estruturar um ensaio clínico para a nossa avaliação, tá? Como ações de monitoramento, né, alterações, modificações substanciais, os relatórios anuais, a notificação de eventos adversos, a própria inspeção da Anvisa. E, no caso do produto experimental não passível de registro, a gente solicita um relatório de acompanhamento do paciente, né? Nesse caso, gente, o que a gente tem recebido aqui na Anvisa, né? Então, como eu falei para vocês, a gente já recebeu uma série de pesquisadores, né? Nós recebemos empresas que querem fazer esse uso desses produtos de terapias avançadas, celulares avançadas. Nós tivemos já uma comunicação efetiva mesmo de uso no paciente, para um paciente, tá? E ainda a gente tem um processo caminhando, porque, como eu falei para vocês, aqui na comunicação a gente tem um preenchimento de 2 formulários. Um é o formulário de cumprimento de boas práticas de fabricação e o outro é o formulário médico, né, onde ele coloca, ele assina essa indicação para esse determinado paciente. Então, nós temos outros 3, vamos dizer assim, potenciais usos nessa rota, mas ainda não foi usado no paciente. Então, hoje no país, né, do ponto de vista de Anvisa, que a gente recebeu, nós tivemos o uso para um paciente para o tratamento nessa rota de produto experimental não passível de registro. Tá? Com relação aos estudos clínicos, o que a gente tem recebido é muito isso, né? São projetos onde a gente já fez uma discussão, já fez sugestões, nós fizemos uma análise de pré-projetos, muitas vezes, né? O pesquisador manda, a gente já faz nossas sugestões a partir daí, mas por enquanto ainda não tivemos nenhuma aprovação, né, de ensaio clínico utilizando produto de terapia celular avançada aqui no país. Bom, gente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu aqui olhar só um pouquinho para eu interromper aqui. Ai, Grace, eu estou igual ontem a gente testou e agora eu estou digitando. Não, agora isso. Você reduziu sua tela agora. Mas ok também, se você quiser deixar o que está aparecendo aqui na tela, Renata, não há problema nenhum. Só está escrito aqui, obrigada, dúvidas. Então, se você quiser deixar assim, também não tem problema nenhum. Mas, mais uma vez, eu agradeço, Renata, pela exposição, sem dúvida nenhuma, muito interessante. O Alessandro também já voltou ali, né? Ligou a sua câmera e agora a gente pode voltar às questões. Eu havia pedido no início que as pessoas... Pronto, agora você tirou, Renata. Tirei, né? Okay. Tirou. Eu havia pedido que as pessoas encaminhassem perguntas para todos e não encaminhassem individualmente para vocês. Eu sei que algumas pessoas já enviaram perguntas direto para o Alessandro, e aí, Alessandro, até vou pedir um favor depois para você falar publicamente, né? Porque todo mundo aqui, as dúvidas sempre podem, né? A dúvida de um sempre pode ser de outro. Então, eu vou passar primeiro para você, Alessandro, caso você já, né? Porque a gente sabe que você já respondeu algumas questões, e aí eu vou passar as que já estão aqui em tela também, que veio aqui para todas as pessoas, que certamente você vai poder ver também. Mas você pode começar com algumas delas, Alessandro. Perfeito. Eu já respondi privadamente algumas, né? Mas posso... Aliás, todas, praticamente, mas eu vou, de certa forma, dar mais algum esclarecimento específico. Olha, uma das dúvidas seria, a primeira delas, na diferença de ventiladores domiciliares. Opa, ela aqui modifica um pouco ela. A diferença entre ventiladores domiciliares e ventiladores para cuidados intensivos, né? Porque a classificação de ventilador de UTI se é a mesma classificação de classe 3 de um ventilador domiciliar, de suporte à vida. Eu orientei que, na verdade, existem vários tipos de ventiladores, cada um se presta a um paciente e uma circunstância. Existem até ventiladores com nível CPAP,
né? Enfim, ventiladores que se prestam à ventilação não invasiva. O próprio Ambu não é um ventilador, mas é considerado um sistema de ventilação, mas que não, cada um possui a sua característica de risco, né? E, no caso, o Ambu, por exemplo, é classe 2. Então, a classe de risco vai depender muito dessas características ventilatórias. Normalmente, esses que se prestam à ventilação classe 2, ventilação não invasiva, desculpe, elas são qualificadas como classe 2. Né? Então, mas é importante fazer uma consulta específica às equipes para que ela oriente melhor, pois se trata da homologação desse tipo de produto aqui na Anvisa. Então, já é um pouco fora do meu cenário aqui da pesquisa clínica. Normalmente, outra pergunta é sobre a questão de uma expectativa da Anvisa em relação ao estudo observacional que envolva o uso de ventiladores já disponíveis no mercado. Bem, esse estudo observacional, os estudos observacionais são preconizados pela RDC 10 de 2015, eles devem ser submetidos a um regime simplificado já por natureza, que é o processo de notificação em pesquisa clínica, que é isento de taxa, é um procedimento totalmente eletrônico e onde pode ser utilizado para submeter esse tipo de estudo à Anvisa. Então, é ideal que seja submetido, sim, apenas por questões de informação da agência com relação a esses dispositivos no cenário da pesquisa clínica, pois eventos adversos, problemas técnicos, tudo isso acaba aglutinando extremo valor do ponto de vista sanitário para que a gente possa atuar também nesse cenário do ensaio clínico observacional. Outro questionamento importante aqui seria sobre a questão dos produtos de diagnóstico in vitro, dispositivos que eles são dispositivos médicos e fazem parte dos produtos para a saúde. Sim, são produtos para a saúde, cada um com seu grau de sua classe de risco. Os produtos para a COVID, por exemplo, são classe 3, os diagnósticos in vitro. Normalmente, já existe um regime mais célere de análise desses dispositivos no ambiente da Anvisa, né? Então, é importante colocar isso para vocês, porque eles são analisados numa celeridade muito maior do que o tradicional, justamente pela emergência em saúde pública que nós vivemos. E se for realizado um ensaio clínico, que é raro, né, para esses produtos, normalmente esses produtos são validados em amostras de pacientes, já em bancos de amostras, bancos sorológicos. Agora, se houver necessidade de um ensaio clínico envolvendo esses produtos de diagnóstico in vitro com recrutamento de pacientes, né, onde vai haver recrutamento, um protocolo definido para esse recrutamento e um desfecho que pode ser clássico, mas pode ser também um desfecho que não vai avaliar necessariamente a performance desses dispositivos. Esse estudo clínico deve ser submetido previamente à Anvisa também, do modo simplificado que eu acabei de citar aqui, que é preconizado pela RDC 375 de 2020, por um processo de notificação. Mas isso raramente acontece, né? Pois normalmente os painéis sorológicos é que são utilizados para avaliar produtos para diagnóstico in vitro. Quando a gente comenta aqui também, outra pergunta falando aqui sobre ensaios no caso é para a Renata, acabou aparecendo para mim aqui. Ensaio com terapia celular. Depois eu vou se dar uma olhadinha, Renata. Eu não sei se a Grace também, né? Pode. Você, Grace, recebeu a pergunta. Outra falando aqui. Se você ainda tiver mais perguntas que chegaram no seu privado, porque aquelas outras, se você quiser, eu posso ir falando aqui para você. Então, a nossa preocupação, Alessandro, é mesmo só o que chega direto só para você, para que as outras pessoas aí não percam a oportunidade de ter a resposta, né? O problema é porque as perguntas que chegam no meu privado são perguntas de produtos específicos, então tem a confidencialidade. Não, então perfeito. Então, se não tem mais nenhuma aqui, então agora vamos para as gerais, tá ok? Existe aqui uma pergunta, Alessandro, que fala sobre a quem compete a responsabilidade por orientar os profissionais para o manuseio de ventiladores mecânicos. Se isso seria uma responsabilidade dos produtores ou se isso seria uma responsabilidade, eventualmente, das equipes dos hospitais.
normalmente, essa é uma responsabilidade dos fabricantes, né? Dos fabricantes e normalmente dos importadores, que, na verdade, faz parte do processo de usabilidade, né? Do conhecimento do dispositivo. Então, é importante que todo fabricante oriente os importadores, os representantes deles aqui no Brasil, para realizar, principalmente nesse cenário onde novos ventiladores estão sendo colocados no mercado, cada um possui um conjunto de funcionalidades muito específicas e um processo de usabilidade também muito característica. E é importante que os importadores e responsáveis pela distribuição desses ventiladores no Brasil tenham também um processo de, na verdade, de orientação a respeito da usabilidade do dispositivo, do treinamento de profissionais, né? Muitos desses dispositivos são intuitivos, mas hoje nós temos uma profusão incrível de dispositivos à disposição no mercado, justamente pelo cenário da pandemia, e é importante que haja, nem que seja uma plataforma online, para que esses dispositivos, os usuários, tenham acesso a um treinamento mínimo, básico, para esse tipo de dispositivo. Isso já é preconizado toda vez que um dispositivo, especialmente aqueles mais inovadores, são inseridos no mercado. Ok, Alessandro, muito obrigada. Existe aqui mais uma questão do Robson, que diz o seguinte: qual seria a expectativa da Anvisa em relação a estudos observacionais, usando o uso de ventiladores já disponíveis no mercado? Se isso teria que ter alguma notificação. Eu havia respondido aqui no conjunto que eu respondi agora, esse dispositivo, esse em particular, os estudos observacionais são preconizados na RDC 10 de 2015 como alvo de notificação. Naturalmente, eles devem ser notificados. E é importante por conta da informação que a gente tem desse tipo de estudo aqui na Anvisa com relação a eventos adversos, queixas técnicas no cenário desses estudos. Então, isso tem um valor, do ponto de vista sanitário, importante para nós. Tem uma outra pergunta, Alessandro, da Juliana Polacchini, que fala a respeito de um robô de angioplastia que está sendo utilizado no Einstein. Se eles vão fazer algum estudo para tratar pacientes com Covid infartados. Quer dizer, se eles vão fazer um estudo para tratar pacientes com a Covid infartados. Se isso entraria na RDC 375. Bem, na verdade, a gente tem como parâmetro para a RDC 375 aqueles produtos que são essenciais no tratamento do Covid, né? Então, esse, apesar de ser um tratamento indireto, ele não entra como produto essencial, né, no tratamento Covid. Então, ele entra pelos trâmites convencionais, pelos trâmites normais. Então, a gente tem, na verdade, na pesquisa clínica, a gente tem tratado isso vai tratar isso com prioridade da mesma forma, né? Mas ele precisa seguir os trâmites normais. Ok. Tem aqui mais uma pergunta, que dessa algumas estão chegando por WhatsApp também, tá, Alessandro? E assim como a gente está percebendo que algumas estão indo aí para você, porque, como você disse, são empresas, né, que estão fazendo perguntas mais pontuais. Mas existe uma aqui que fala o seguinte: que existem ventiladores pulmonares que estão sendo desenvolvidos por diversas universidades de engenharia, e eles não têm intenção de registro, e que estes dispositivos estão sendo considerados para uso em estudos de iniciativa do investigador, como uma forma de colocá-los de forma muito rápida para uso. Qual tem sido o entendimento da Anvisa com relação a isso, Alessandro? Bem, a gente tem se preocupado com essa situação porque, às vezes, uma das maneiras que tentam utilizar, que a gente no começo percebeu que estavam tentando utilizar para inserir esses ventiladores, esses protótipos de ventiladores no cenário da assistência, seria utilizar a pesquisa clínica. Mas o caminho da pesquisa clínica, nesse caso, não é o caminho adequado, porque quando você pensa em utilizar 5.000 ventiladores, por exemplo, no cenário da pesquisa clínica, isso não se configura uma pesquisa clínica propriamente dita. Isso não é um ensaio clínico. Você não vai avaliar nenhum desfecho específico numa amostra calculada estatisticamente, num produto que já foi averiguado no cenário de bancada, estudos em animais, enfim, não faz parte do processo de desenvolvimento clássico de uma pesquisa clínica. Isso se configura muito mais como assistência do que como pesquisa clínica propriamente dita. Então, tanto no entendimento da Anvisa como da própria CONEP, né, a gente já teve a oportunidade de conversar, o Dr. Jorge Venâncio,
né? E nós chegamos a um alinhamento muito importante nesse sentido, que esse cenário não é um cenário ideal de uma pesquisa clínica. Não se pode aprovar uma pesquisa clínica para justificar a assistência e a inclusão de dispositivos nesse cenário. O ideal é que venha para a agência na forma de um registro, que a gente consiga homologar esses ventiladores e que a universidade encontre parcerias com empresas, fabricantes e consiga todo esse rol de parcerias que a gente já flexibilizou e tem orientado também para que sejam submetidos ao registro. Então, o ideal é seguir o caminho do registro e a que a gente possa discutir com as universidades e orientar esse caminho, porque o caminho da pesquisa clínica não é o caminho ideal para que esses produtos sejam lançados no mercado, né? Digamos assim, sejam colocados em uso no cenário da assistência do paciente COVID, que é um cenário que, por si só, já possui altíssima complexidade com relação ao cenário da pesquisa clínica. Você fazer uma pesquisa clínica com 5.000 ventiladores, que necessariamente 5.000 pacientes, né, digamos assim, num cenário COVID, para fazer termo de consentimento livre esclarecido, para avaliar dados, preencher CRF, toda a conduta necessária de um ensaio clínico, é muito mais oneroso você construir um ensaio clínico com essa perspectiva do que buscar o caminho da regularização desses dispositivos na agência. Então, por isso que a gente não tem estimulado a utilizar esses equipamentos, utilizar a pesquisa clínica para veicular esses equipamentos no cenário da assistência. Ou seja, Alessandro, essa opção, né, de transformar esses estudos em estudos de iniciativa do investigador não seria a melhor opção. O melhor cenário seria, com certeza, uma conversa, uma proximidade com vocês, para que se encontrasse um caminho que desse, inclusive, mais segurança, né, não só para o pesquisador. Isso é uma coisa interessante, né, que serve aqui tanto para você, Alessandro, como também para a doutora Renata. As universidades, de um modo geral, isso eu tenho percebido nos últimos mais de 20 anos, é muito curioso como as universidades, especificamente os institutos de ensino e pesquisa nessas universidades, elas têm um cuidado, uma preocupação muito grande com aprovações éticas, mas se esquecem de maneira muito solene da necessidade de aprovação da Anvisa. Então, sempre que você fala, muitas vezes, com alguns desses pesquisadores, a resposta é: o sistema ético aprovou, o CEP aprovou, a CONEP aprovou, mas a Anvisa, muitas vezes, as pessoas desconhecem até os regramentos, né? Então, quando você pensa, né, nessa opção, nessa saída, né, é alguma coisa que preocupa mesmo, né, Alessandro? Então, veio aqui esse questionamento que era bastante importante de você esclarecer, né? Muito bem. Tem mais alguma coisa, Alessandro, que você tenha recebido que seja factível de você responder? Eu queria passar algumas questões agora para a doutora Renata. Acredito que as mais importantes já foram respondidas. Aliás, todas já foram respondidas. Tá. Tem mais uma aqui, Alessandro, que também me chegou aqui por WhatsApp, só para complementar, né? A evidência científica de segurança e eficácia destes respiradores pode ser apresentada por relatórios de similaridade com outros respiradores que funcionem da mesma forma? Perfeito. Essa base de equivalência com o ventilador já consagrado, ela tem sido utilizada como parâmetro para o registro. Então, não há necessidade, quando você tem um ventilador que foi construído em projeto muito similar a um outro ventilador já consagrado, não há necessidade de se fazer uma validação no cenário clínico, né? Basta que seja estabelecida uma comparabilidade, né, em termos de equivalência a dispositivos já conhecidos, e isso aí é aceito do registro. Algumas empresas, inclusive, já liberaram seus projetos para que quem tiver interesse possa copiá-los e construir esses ventiladores em outros países. Então, dentro dessa perspectiva, se houver uma comparabilidade plausível dentro da submissão à Anvisa, não há necessidade de se criar uma evidência baseada numa investigação clínica. Ok, aí seria necessário apenas que fizesse um documento robusto, obviamente, né, com todas as especificações do produto com o qual você está fazendo a comparação e provando que esse seu produto seria realmente similar a ele, né? Ok, então, muito bem. Eu
queria passar agora para a doutora Renata. Tem aqui uma pergunta de Lilian. Um estudo israelense que usa placentas para cultivar células inteligentes e programá-las para secretar proteínas terapêuticas apresentou alguns resultados positivos para a COVID. A Anvisa tem algum programa voltado para esse tipo de produto? Veja bem, Grace, está me ouvindo? Estou te ouvindo, todos estão te ouvindo, não. Renata. Não, perfeito. Eu queria só puxando um gancho daí também da sua fala, Grace, para não esquecer, eu acho que essa fala da questão das universidades, né, de realmente eles pautarem muito as aprovações éticas, realmente para nós aqui, particularmente, né, para a nossa área, nos preocupa muito, e a gente tem feito, inclusive, a gente sempre participa de. Olha, realmente é muito difícil a gente negar fóruns de discussão, desde pequenos fóruns dentro de universidades até grandes eventos, grandes congressos, porque a gente sabe que, obviamente, é uma curva, né? O pessoal vai aprendendo, vai vendo a importância da ação da Anvisa nessa nova temática, que até então não era regulada nessa forma pela Anvisa, mas, assim, classicamente a gente vê com muita preocupação isso, porque nós já pegamos, inclusive, e já tivemos que fazer ação de utilização de células tronco embrionárias num contexto de pesquisa universitária, sem controle de rastreabilidade, sem controle de lote, sem os testes de controle necessário para a liberação do material, de uma célula que era para uso exclusivo para ensaios in vitro, foi usada num contexto de pesquisa clínica. Então, assim, a gente já pegou casos muito, vamos dizer assim, esdrúxulos que estavam sendo feitos aqui no país com pesquisadores usando células. Tá? Então, assim, o que a gente tem feito por que eu acho importante essa mensagem, né? Porque acho que a gente precisa de saber, de entender que a Anvisa, na verdade, ela não está para atrapalhar, mas sim ela está para crescer junto com o país, né? Então, a gente tem recebido muitos estudos clínicos com produtos de terapias celulares, não para a COVID em especial, mas que a gente tem visto que ainda carecem de uma série de controles necessários, e a gente tem feito isso de forma muito parceira, né, com os patrocinadores, eles têm reconhecido isso, então a gente tem feito um esforço gigante para tornar esse ambiente que antes ficava a cargo exclusivo de uma avaliação ética, né, do sistema CONEP, agora para uma avaliação regulatória da Anvisa. Então, essa mensagem é fundamental e a gente quer trabalhar e construir em conjunto com canais abertos de discussão, né? A gente não está aqui para barrar, mas sim eu acho que a gente está para tornar o Brasil competitivo e ter produtos competitivos, porque a gente sabe que grandes empresas já querem trazer produtos para cá para registro, então a gente quer que o Brasil esteja competitivo e que faça e que tenha produtos com qualidade, segurança e eficácia nacionais. Então, acho que o nosso papel é muito junto, é de estar muito junto e parceiro, e realmente a gente tem feito no sentido de sempre sensibilizar e de abrir os canais de discussão da Anvisa, né, para que esses estudos agora passem pela aprovação da agência. A gente tem feito também um trabalho com as vigilâncias sanitárias locais no sentido de identificar esses estudos. A gente tem identificado proativamente a própria vigilância sanitária, identificar estudos que estejam sendo feitos com produtos de terapias avançadas e que não estejam regularizados aqui na Anvisa, tá? Então, realmente, esse era um ponto que eu queria destacar. Com relação a esses estudos, eu acho que, gente, eu acessei aqui a base de dados e coloquei aqui antes, né, da nossa apresentação. Tem muitos estudos, por exemplo, com secretomas, né, que são liberação de moléculas de células, por exemplo, células mesenquimais. Foi citado esse estudo, daí
estudos com células mesenquimais, estudos com células NK para o tratamento da Covid. O que a gente tem feito é, olha, tragam para cá, vamos discutir, a gente está assim, abertos, estamos priorizando e a gente sabe do potencial da terapia celular e a gente acredita nele. Mas como eu falei, a gente está aberto e a gente quer e deseja ter ensaios clínicos sendo realizados aqui no país, aprovados, né? Tanto pela Anvisa quanto pelo sistema CEP-CONEP e, dependendo do caso, muitas vezes até pela CTN-Bio, quando se tratar de um produto de terapia gênica. De fato, né, Renata, quando eu coloquei para vocês a questão de uma dificuldade que às vezes as universidades têm em entender que existe, né, que existe uma Anvisa, né, que é uma autoridade regulatória, que inclusive desde 2016 participa aí de um ICH, faz parte de um comitê gestor, com relação ao Alessandro, a questão de MDRF, e é muito interessante, chega até mesmo a ser curioso, como as pessoas dentro da academia, que seria o lugar onde mais nós deveríamos falar disso, né, afinal de contas, dentro dessas universidades é que a gente tem ali uma produção científica brilhante, então, mas a gente tem mesmo dificuldades. Ainda ontem eu conversava com um aluno que é de uma universidade, ele falava muito isso, assim, falou, olha, eu estou tendo informações aqui que eu nunca tive na universidade. Então, a gente já discutiu isso, né, doutora Renata, reiteradas vezes, e todas as vezes que a gente chamou vocês, você, o Alessandro, vocês sempre participaram dessas discussões, e cada vez mais, né, esse é um dos papéis aqui da SBPPC, de levar essa informação, né, para o pessoal de dentro da universidade. E, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida, o número de estudos é muito subestimado, né, quer dizer, a gente sabe que tem muita coisa sendo feita, né, e quando eu digo isso é porque a gente tem esse conhecimento, a gente conhece as pessoas que estão na academia, e a questão de boas práticas, né, para manipulação dessas células, questão de transporte dessas células, manutenção dessas células com relação aos refrigeradores, aos freezers, a manutenção desses equipamentos. Então, é uma preocupação, de fato, bastante importante. E essa parceria, né, da Anvisa com as visas locais é bastante relevante, porque as vigilâncias acabam, né, tendo acesso a isso, né? Tem mais uma pergunta aqui, doutora Renata, você consegue também ler, mas, enfim, é da Magda, que diz ensaios pré-clínicos para comprovação de segurança de produtos para terapia celular. As RDCs não deixam muito claro se esses ensaios são aplicáveis e se os ensaios devem ser realizados em células humanas ou autólogas em modelo animal. Acho que você entendeu, né? Entendi. E aí ela pensa, como que a doutora vê esse assunto? Então, gente, um dos pontos que, tirando a questão da Covid, né, eu posso até explicar mais isso, porque também isso veio como uma demanda agora para os estudos, para os pacientes acometidos com Covid. Ensaio pré-clínico para o Brasil, isso estou falando no cenário Brasil, tá, dos que a gente vem recebendo, ainda é vamos dizer assim, um buraco meio negro, tá? Porque, assim, principalmente na terapia celular, tá, gente? Estou colocando aqui especialmente para as terapias celulares avançadas, tá? Muito se tem, o que tem chegado muito para a gente são estudos propostas de estudos clínicos onde você não faz nenhum estudo pré-clínico. Você usa dados de literatura para suportar, por exemplo, biodistribuição, toxicidade, tá? A proposta terapêutica do produto, né? Então, assim, o que a gente tem feito, né? Basicamente, a gente não fala, a gente ainda não é, vamos dizer assim, tácito do tipo, olha, não, nós não vamos aceitar isso. Mas o que a gente tem visto é que, assim, eu estou comparando laranja com banana. Tá? Então, eu uso esses estudos de referência bibliográfica, por exemplo, comparando muitas vezes tipos celulares diferentes, concentrações diferentes, vias de administração diferentes, e eu estou querendo usar isso como dado suficiente para suportar a exposição da população no estudo clínico.
Então, a gente tem visto muito isso. A gente não está sendo, vamos dizer assim, olha, nós não vamos aceitar de forma alguma que você tenha esse referencial, use esse referencial de literatura para fazer um estudo clínico e abrir mão dos estudos pré-clínicos. A gente ainda não chegou ainda nesse ponto, mas basicamente o que a gente tem visto aqui, os estudos estão querendo trazer esses dados sem uma garantia onde eu possa comparar as coisas, onde eu realmente possa suportar o uso, né, a administração desses produtos celulares nos pacientes. Então, assim, a gente tem que entender, gente, que célula, nessa fala da Grace também muito, né, o pessoal banaliza um pouco a produção da célula. Acha que é muito fácil e que é livre de riscos. E muito pelo contrário, tá? Quando eu coloco uma célula em cultivo, tá? E muitas vezes um cultivo expandido, eu tenho uma série de riscos. Eu estou aí colocando ela está alterando todo o seu ciclo celular, eu estou estimulando ela para entrar em cultura, e eu posso ter instabilidades cromossômicas aí nesse processo, eu posso ter contaminação, tanto bacteriana quanto viral, se eu não testar adequadamente o meu material de partida. Então, eu tenho uma série de riscos na produção desses produtos celulares. Não é a mesma coisa de eu pegar sangue, tá? Eu vou colocar sangue aqui, porque sangue é uma célula, né? Eu pegar sangue, separar, né, esses componentes sanguíneos num sistema fechado, ou seja, eu não estou mexendo naquela célula de forma alguma, eu estou separando, eu estou centrifugando ela, tá? Eu estou separando um sistema completamente fechado do que simplesmente eu pegar um tecido de cordão, um sangue de cordão, colocar ele no meio de cultura com uma série de fatores, com antibiótico, e essa célula crescendo, e você sabe que célula em meio de cultura para contaminar é uma maravilha. Então, assim, sem condições de controle de laboratório. Então, assim, é muito diferente eu comparar, por exemplo, uma transfusão de sangue, que também tem uma série de riscos, com um produto de terapia avançada, onde eu vou colocar ele num processo de cultura, eu vou adicionar uma série de fatores, eu vou adicionar meios, matérias-primas, eu vou ter que testar o meu material de partida. Então, assim, esses riscos são imensos, né? E o que a gente vê é que muitas vezes eles são desprezados. E muitas vezes você pensa assim, olha, não, eu tenho célula mesenquimal no final. Por que eu tenho que fazer os meus ensaios pré-clínicos se é tudo a mesma célula no fim? Gente, eu tenho um processo de produção, um processo de fabricação. Eu vou ter coisas que são adicionadas ali que são diferentes daquele outro estudo que eu usei como referência. Então, eu não sei, no final, não dá para eu dizer que o produto, no fim, é só célula mesenquimal. Eu tenho todo um processo de fabricação que é diferenciado e que tem que ser comprovadamente seguro, né? E o que eu tenho que comprovar que eu posso usar para aquela determinada indicação a qual eu estou querendo estudar. Tá? Então, prova de conceito para a gente tem visto assim com um problema. Mas assim, o que a gente fala? Olha, esse para mim é o desafio para os produtos de terapias celulares que vêm sendo desenvolvidos aqui no país, tá? Para o tratamento do COVID, né, gente, a gente sabe, a gente tem tido essa sensibilidade, mas é como eu falei, na hora de trazer isso aqui para um estudo clínico, eu não posso comparar laranja com banana, né? Eu não posso simplesmente pegar um dado e dizer, não, olha, isso aqui é célula do mesmo jeito, é igual. Eu vou usar assim porque eu acho que dá. Eu tenho que ter isso consubstanciado para suportar aí a nossa avaliação e a nossa aprovação. Nesse sentido, doutora Renata, a ideia, né, que me parece que fica é a necessidade de uma clareza muito grande de qual é o laboratório que vai fazer isso, qual é a metodologia que aquele laboratório vai usar, e ainda que você tenha, baseado numa referência, como isso foi feito em outros locais, cada laboratório precisa deixar muito claro para vocês como essa célula chegou, como foi feita a coleta, como ela foi transportada, exatamente a metodologia ali desenvolvida,
porque cada local pode, obviamente, ter algumas diferenças, e para vocês isto que é fundamental, porque vai fazer toda a diferença, né? E nem sempre isso acaba acontecendo, né? Grace, só dando um exemplo prático, porque assim, é bom quando a gente dá exemplo prático, sem citar, lógico, nomes nem nada, mas assim, olha, por exemplo, a gente já recebeu aqui estudos onde eu tinha uma proposta de administração numa via endovenosa, para o tratamento de uma determinada doença neurológica e, na verdade, o referencial de literatura, de estudos pré-clínicos, usava uma via diferente. Então, assim, como que eu vou comparar, saber se aquela célula foi administrada, se ela vai chegar, se as vias são completamente diferentes. Então, assim, como eu falei, o que tem chegado para a gente tem sido muito complicado exatamente por isso. E hoje a gente tem, claro, os modelos animais, mas a gente também tem uma série de modelos in vitro que podem ser usados de forma a suportar, por exemplo, a não realização, a suportar o uso de dados de bibliografia, mas também com certos ensaios in vitro que podem ser realizados para dar esse suporte, né? Então, assim, a gente tem tido uma avaliação caso a caso, mas o que realmente a gente tem visto é uma grande dificuldade, né, na avaliação desses dados que vêm, esses dados de pré-clínico para uso nos estudos clínicos com terapias celulares, tá? Ok. Tem uma questão aqui, eu vou pular um pouquinho, porque voltar um pouquinho para o doutor Alessandro, só para a gente, eu estou até tentando seguir uma ordem aqui, tem muita pergunta, a gente vai tentando, né? Algumas vocês já responderam, aí eu estou passando, mas tem alguma questão aqui, doutor Alessandro, relacionada a, vamos ver aqui, videolaringo pode ser validado em modelos ou necessita de pesquisa clínica? Para esse tipo de dispositivo, a gente já recebeu essas demandas sobre videolaringoscópio. A área técnica acredita que todos eles podem ser validados em bancada, em ensaios de bancada, testes específicos para eles, e não há necessidade de um modelo clínico de validação. Ok. A Milena faz uma pergunta. Quando não existem estudos pré-clínicos para COVID com terapia avançada, o que a Anvisa orienta na descrição da brochura do investigador no item estudos pré-clínicos? Quando não existe, desculpe. Isso seria para a Renata, né? Quando não existem estudos pré-clínicos para COVID com terapia avançada, qual seria a orientação da Anvisa com relação à brochura do investigador no item estudos pré-clínicos? Bom, gente, coloquem, suportem dados para não realização desses estudos pré-clínicos, né? Então, vocês podem colocar isso. Na verdade, fica até difícil, porque a brochura é específica para o produto, né? Mas, assim, o que vocês podem fazer, como eu falei, gente, nós estamos com um canal aberto de discussão. Tragam isso, né, que comporte a nossa avaliação e que a gente faça, vamos dizer assim, que a gente abra mão da realização desses estudos pré-clínicos. A gente vai ter que ter todo um suporte, um background aí que vai nos permitir fazer, tá? Então, assim, tragam, a gente está aqui aberto para discutir o processo, tá? Eu acho que cada um é discussão caso a caso mesmo. E uma coisa que eu queria levantar, que eu acho bem importante, Grace, a gente estruturou uma rede nacional de especialistas em terapias avançadas, tá? A gente conseguiu aqui firmar um termo de cooperação onde a gente vai ter o suporte de uma rede de especialistas em nível nacional para nos ajudar nessas avaliações. Então, a gente montou, estruturou essa rede, está funcionando já, ainda bem, a gente tinha já essa ideia na cabeça, mas agora ela está super funcionante e a gente já tem disparado esses estudos para análise desses especialistas, a gente já tem feito questionamentos específicos. Então, assim, a mensagem que eu deixo é: marquem conosco, que a gente vai fazendo essa avaliação de forma bastante individualizada. Perfeito. Tem mais uma para você aqui na sequência, doutora Renata, da Luciana Ferrara. Existem estudos com terapia celular avançada já aprovados pela CONEP, envolvendo a COVID.
Aliás, esse foi uma alteração de fluxo, né? Vocês devem saber, os estudos envolvendo a Covid vão direto para a CONEP e são lá aprovados. Como a gerência de sangue e tecidos, ou seja, a sua gerência, entende que esses estudos que estão sendo realizados pelas universidades sem a aprovação pela Anvisa, e não estão se utilizando, né, do artigo 13 da RDC 338 de 2020. Ou seja, eles foram aprovados pela CONEP, mas não tem qual seria a sua leitura com relação a isso? Bom, gente, em primeiro lugar, o fato dele ter sido aprovado pela CONEP não significa que ele iniciou, né? Então, assim, porque inclusive a gente pode fazer submissões paralelas e concomitantes. Inclusive, a gente tem orientado isso. Na nossa RDC, ela veda qualquer utilização de produto de terapia avançada em estudos clínicos sem aprovação prévia da Anvisa, tá? Então, nesse caso, se eles estão sendo conduzidos apenas com a aprovação do sistema CEP-CONEP, a gente pede, inclusive, para que sejam encaminhadas essas informações por meio da nossa central ouvidoria, porque a gente vai proceder à notificação e à exigência de que eles protocolem e a gente avalie esses estudos para começar. A gente, inclusive, já fez suspensão de estudos, né? Eram estudos que estavam em monitoramento antes da publicação da RDC 260, mas a gente previu isso, então a gente já, inclusive, suspendeu estudos que estavam sendo conduzidos e que a gente posteriormente avaliou e achou interessante, achou que deveria suspender com base nessa nossa avaliação técnica, tá? Então, a gente pede para que, caso saibam isso, que mandem isso nos nossos canais de ouvidoria para que a gente realmente realize essa notificação, porque eles não podem ser realizados sem a nossa aprovação prévia, a não ser que eles estejam sendo usados no dispositivo, né, do artigo 13, daquele produto dispensado de registro, né? Mas também a gente precisa saber. De alguma forma, precisa ter uma informação, né, para vocês, não tenha dúvida. E aqui a Luciana complementa a pergunta, mas me parece que até você já respondeu, mas, enfim, com relação ao posicionamento da Anvisa, que se relaciona às boas práticas de fabricação, né, dessas células, como elas estão sendo desenvolvidas dentro das universidades. Veja bem, como eu falei, isso eu até ressaltei mesmo. A gente tem visto e a gente já fez várias ações com relação a isso, porque a gente vê que muitas vezes existem centros que não cumprem com as boas práticas de fabricação e aí a gente tem que intervir. Agora, com a 260, a gente tem um marco regulatório imenso para agir, né? Então, assim, nesses casos, gente, a gente peça, inclusive, que mande isso nos nossos canais, porque a gente tem a obrigação de apurar. Muito obrigada. Tem uma questão aqui, doutor Alessandro, que é muito mais, é uma dúvida, mas não especificamente, é uma coisa muito mais com relação à parte de fluxo de vocês. É do Instituto Dante Pazanese, da Paula Lima, ela diz que está tentando agendar no parlatório uma reunião e não está conseguindo. Se você teria alguma orientação do Instituto Dante Pazanese, como que eles poderiam fazer? Grace, eu não tenho conhecimento de nenhuma falha técnica no processo de agendamento, não. Eu tenho, inclusive, hoje recebi agendamentos para a semana que vem e o sistema está operacional. Tá? Qualquer dúvida, mande um fale conosco que a gente encaminha para a área técnica de informática para averiguar se existe algum problema com o sistema. Mas temos recebido regularmente pedidos de reunião pelo sistema parlatório. Ok, então fica a resposta, né? E acho que a ideia tentem mais uma vez fazer contato, porque aparentemente não há, então, nenhum tipo de problema, né? Tem uma colocação aqui do Robson que fala sobre a questão, que também não me parece ser alguma coisa para vocês, mas eu só vou colocar aqui, com relação às taxas que são cobradas pela Anvisa em algumas situações. Mas aí, de fato, né, Alessandro e Renata, acho que não me parece ser uma questão que tem uma relação direta com vocês, não é? Não tem como vocês discutirem isso, né? Infelizmente, não. Não é nada que dê para vocês resolverem, né? Tem mais uma questão aqui, no caso do Luiz Antônio, de ventiladores pulmonares, se eles precisariam ter um monitoramento de fluxo de volume.
Geralmente os ventiladores podem ter controle por volume e por pressão, né? Um ou outro. O mais adequado é o por volume, né? Tanto que a AMIB ela coloca uma série de requisitos de ventiladores que devem apresentar para atender pacientes COVID, e o modo VCV, né, e o modo PCV são modos adequados, seriam ideais para que todo ventilador apresentasse. Então é importante que exista minimamente um dos dois, por volume ou por pressão. Muito bem. Tem alguma, mas é uma colocação até, né, do Clóvis, que ele entende que existe uma proximidade, né, da Anvisa em difundir o conhecimento, e que as universidades seguramente deveriam estar bem envolvidas nisso, né? Mas é o que a gente está tentando, né, Clóvis? A gente sempre tenta, e é o que a gente está fazendo aqui agora, através de ações como essas, em que a gente disponibiliza depois no próprio site essas reuniões. Fique à vontade, Clóvis, até para sugerir temas e assuntos que a gente possa discutir, como o SBPPC, seguramente a gente vai fazer o possível para conversar, né, com as pessoas da Anvisa, porque, sem dúvida nenhuma, essas novas gerações, eu não tenho dúvida, quem vão resolver, né, essa questão de levar para dentro das universidades essa garantia, né, de conhecimento. A Renata Viana, ela faz mais uma colocação que tem a ver ali com a questão do Dante Pazzanese, acho que você está vendo também, né? Se teria, ela é da pesquisa clínica do Dante, eles não têm experiências com registro. Bom, de novo, Renata, acho que a ideia que fica aqui para você é, eventualmente, tentar mais uma vez, me corrija, Alessandro, pelo parlatório, né? Para tentar esse agendamento via parlatório, de maneira ou pelo menos enviar para nós um Fale Conosco, para que a gente encaminhe esse problema especificamente para a área que realiza o controle dos sistemas. Ok. Então, é alguma coisa, minimamente, se ela pudesse mandar para o Fale Conosco. Ok, Renata? Acho que mandando alguma coisa para o Fale Conosco, você conseguiria Perfeito. alguma coisa. A gente é tranquilo. Pelo menos também para a gente aqui ainda não chegou. Como a Alessandra falou, ainda não tinha chegado problema. Geralmente a gente sempre acaba recorrendo a Fale Conosco e aí a gente agenda quando acontece. Tá, ok. Renata, nós sabemos, né, da pouca notificação, nós sabemos disso, existe realmente uma pouca notificação, e existe um uso uso de células em consultórios, inclusive, né? Nós sabemos disso em consultórios, os médicos utilizam, os dermatos utilizam, os ortopedistas têm feito um uso disso de maneira bastante importante. Existe algum tipo de relação sua, da Anvisa, com o Conselho Federal de Medicina, Renata, nesse sentido, para realmente informar esses médicos que esses procedimentos não são autorizados? O próprio CFM deixa muito claro que esses procedimentos só podem ocorrer dentro de um ensaio. Existe algum tipo de relação? Porque isso é algo que a gente acaba, né, deparando, né, no dia a dia aqui, né? E recentemente, eu particularmente, acabei sendo contatada por um médico que teve problemas, porque acabou recebendo um processo, porque fez um procedimento lá no paciente, e esse paciente depois acabou processando o médico. Veja, né, o médico fez o procedimento, informou o procedimento, mas, segundo o paciente, ele, de fato, não tinha ideia de que aquilo não era uma coisa que poderia ser autorizada. Então, existe essa relação com o Conselho Federal de Medicina? Olha, Grace, essa sua fala é fundamental e a gente sabe que é muito difícil, até como você falou, consultórios, o que a gente vê muito não é um produto de terapia avançada, por exemplo, que não é categorizado, é um produto de terapia celular, que é um plasma rico em plaqueta, né? O exemplo clássico, né, aí. Quando ele é produto de terapia avançada, a gente tem fortemente uma estrutura para a gente agir e um regulatório robusto para a gente agir.
nesses casos de terapias celulares que não são enquadrados dentro de produto terapia avançada, a gente tem uma fragilidade, a gente pode sim atuar, e a gente tem feito, inclusive, conversas constantes com o Conselho Federal de Medicina, a gente pede novos posicionamentos deles, não só, a gente já viu, por exemplo, a utilização de vacinas de linfócitos paternos, que o Conselho também já falava que não era reconhecido como prática terapêutica. Nós fizemos uma série de ações junto às vigilâncias sanitárias locais, mas a gente não chega muitas vezes em consultório, realmente é muito difícil, a capilaridade, a vigilância sanitária ajuda muito, tá? Porque a vigilância sanitária sabe a realidade do local e ela tem atuado muito em parceria com a gente, constantemente, mas a gente sabe que muita coisa fica aí e a gente não sabe. Então, assim, a gente tem sempre tido parcerias com o Conselho, conversas com o Conselho Federal de Medicina, e eu acho que nesse caso, Grace, conscientização, como você falou, esclarecimento, isso chegar na população, a gente ter canais de discussão para isso, dos riscos de usar um produto de terapia celular sem as devidas aprovações, isso a gente tem que melhorar. Né? Por isso que eu falo, hoje a gente tem alcançado cada vez mais, vamos dizer assim, congressos, eventos, mas a gente não consegue alcançar a população. Tá? A gente tenta, a gente está cada vez mais melhorando, mas eu acho que isso também vai melhorar quando a população estiver adequadamente informada e, como você falou, entender os riscos, porque o médico que faz isso depois, ele não tem nenhuma garantia, nem a aprovação do Conselho Federal de Medicina, nem da Anvisa. Então, ele também está incorrendo num risco seríssimo. Então, assim, eu acho que o que falta para a gente é ampliar esses canais e difundir isso para a população, é esclarecer, tá? Eu acho isso fundamental. Isso é um desafio para a gente. Você sabe que, como entidade, não é, Renata? Você sabe que a gente tem um contato com ONGs, né? E a gente tem, de fato, através também de um fórum que existe aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que chama FOCEP, a gente tem tentado levar informações, nós já chamamos vocês para participarem disso também, mas é difícil, né? E uma coisa que nos preocupa muito é que essas informações mais midiáticas, assim, elas comovem, né, a população. Então, as pessoas, às vezes, caem notícias na mídia e as pessoas sem informação técnica acabam acreditando mais numa coisa equivocada do que numa informação que realmente a gente quer passar com um pouco mais de seriedade. Tanto que nós temos visto, e eu tenho dito muito isso até para os meus alunos, eles são técnicos, né? E eu tenho cobrado isso muito deles, vocês são técnicos. Então, quando vocês ouvirem alguma coisa, se posicionem, né? Então, essa questão de, olha, a gente poderia salvar um monte de gente, mas a Anvisa é que não está deixando. Não, gente, não é isso, né? E se tem muito isso na mídia, né? Que a Anvisa, de repente, é alguém que vai atrapalhar, né? Não, a Anvisa vai atrapalhar. Não, não é isso, né? É uma autoridade para vigilância sanitária, né? Então, cada vez mais, nós vamos continuar tentando, né? Não vamos desistir. Com certeza. E aí, Grace, só uma colocação, assim, quando a gente vê isso e quando acontecem essas notícias na mídia, nos dá segurança, que eu falo assim, de que a gente está agindo corretamente. Por exemplo, no caso do PRP, nós tivemos vários relatos, inclusive de contaminação por HIV e hepatite, a partir do uso de plasma rico em plaqueta. Então, assim, nessa hora, a gente realmente tem que difundir a informação dos riscos de se usar esses produtos não aprovados e não avaliados. Olha, eu já disse isso reiteradas vezes e eu confirmo e vou continuar dizendo isso em nome de toda a diretoria da sociedade. O que a gente puder fazer, vocês sabem que, né, a gente está aqui disponível para conversar com a população, para conversar, fazer o que a gente puder, né? A Câmara Municipal é um veículo importante para isso. E com certeza eu acredito que a gente possa evoluir em outras ações nesse sentido, né? Tem mais uma pergunta aqui para você, Renata, que fala sobre a regulamentação de terapia convencional. Quem vai fazer isso, né? Quem faria isso? Bom, a terapia convencional hoje, basicamente, ela já está regulamentada. Só que assim, o que acontece hoje com os produtos de terapia convencional? Vou falar quais são. Terapias celulares. O sangue,
tá? Para transfusão, as células tronco hematopoéticas para transplante de medula, né? Então, as células de medula, isso tudo ela é considerada como produto de terapia convencional. O plasma rico em plaqueta também. Hoje a gente tem regulamentações, exceto para o PRP que a gente está trabalhando numa proposta de regulamentação, mas, por exemplo, para o sangue, para células, para transplante de medula, a gente tem regulamentação de boas práticas, né? Então, a Anvisa publica essas regulamentações, então, assim, que cria critérios para que essas células sejam coletadas, processadas, todos os critérios de cumprimento de boas práticas mesmo, né? Da produção desses produtos. E quem aprova no final, né? Se for para pesquisa, no âmbito de pesquisa, quem vai aprovar o sistema CEP-CONEP, né? Então, aí vai ser um protocolo de pesquisa aprovado pelo sistema CEP-CONEP, e quem reconhece o uso terapêutico disso são os conselhos profissionais aplicáveis. Então, o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Federal de Odontologia, quando for o caso, dependendo do tipo de terapia celular convencional. Então, hoje funciona assim. Aqui tem uma pergunta que vai para os dois, né? Então, qual seria o posicionamento da Anvisa, com o entendimento da Anvisa, com relação ao projeto de lei 86420, que propõe que medicamentos, insumos e equipamentos de saúde que já receberam aprovação e validação de agências internacionais pudessem automaticamente ser liberados para o Brasil. Aqui vai para os dois. Bem, a gente tem discutido, já teve a oportunidade de discutir esses projetos de lei e temos discutido até com os parlamentares, inclusive, né? Muitos têm se mostrado extremamente sensíveis aos riscos envolvidos em determinados textos de projeto e a gente tem conversado bastante nessa linha. E hoje, por exemplo, esse projeto de lei 864 de 2020 foi aprovado, né, no Congresso, virou lei, foi sancionado pelo presidente e publicado em Diário Oficial. E a gente vai ter necessariamente que se posicionar de alguma forma. Ainda não tem uma posição específica em nome da Anvisa, né? Mas no meu entendimento particular, essas questões envolvem um risco sanitário. Muitas vezes não é porque o produto já está registrado na Europa, Estados Unidos, que ele está isento de riscos. E muitas vezes o sistema regulatório, por mais rigoroso que seja o sistema regulatório americano ou europeu, em algumas situações, alguns produtos podem não ter passado por um escrutínio específico. E nós temos vários exemplos aqui na Anvisa de situações onde o produto é aprovado lá fora, mas quando chega no Brasil, determinadas circunstâncias e indicações não são aprovadas. Então, isso representa um risco e a gente precisa trabalhar esse risco à luz dessa nova lei. E, claro, é uma lei que é perfeitamente plausível diante do cenário que nós temos, por ser uma lei envolvendo temporária e, ao mesmo tempo, envolvendo o cenário de emergencial que nós estamos vivendo, mas a gente, como a entidade sanitária, não se pode privar, né, de, pelo menos, se posicionar em relação a esses produtos de alguma forma e mostrar para a população quais são os riscos envolvidos nesse cenário, né, na aquisição de produtos que não passaram pelo escrutínio da agência com relação à sua segurança e eficácia. Né? Então, essa é a nossa preocupação e, em breve, a Anvisa deve se posicionar formalmente com relação a esse cenário. Ok, doutora Alessandra. Doutora Renata. Alessandra já respondeu. Mas, assim, na nossa compreensão, entendemos também como um momento bastante sério, né? Porque, afinal de contas, estamos numa outra zona climática, nós temos uma outra característica de população, nós temos, enfim, outras questões que estão relacionadas, inclusive, à própria autonomia da agência, né? Isso sempre nos preocupou bastante. Se for realmente alguma coisa transitória, ok, né? Mais ou menos ok também, porque nos preocupa que esse transitório seja por um período talvez não transitório assim, que com o tempo exatamente isso vire uma brecha para que no futuro a gente tenha aí uma fraqueza, uma fragilidade para a própria autoridade regulatória, né?
do ponto de vista de uma associação de profissionais que trabalham com a condução de estudos, nós temos aí há tantos anos, né, brigado, muito pelo contrário, né, brigado para que os projetos sejam conduzidos no Brasil, para que a gente tenha aí uma igualdade, né, em termos de condução de estudos, inclusive trazendo estudos para o Brasil de fases mais precoces de desenvolvimento de produtos, né, de produtos de fase 1, de fase 2, estudos, né, pivotais, estudos de feasibility, estudos pré-clínicos, né, Renata, como você bem colocou, a gente ainda tem tanta dificuldade nesse sentido, e então nos preocupa, e certamente vocês podem ter certeza que de nossa parte vocês vão contar com todo o apoio da nossa entidade, no sentido de apoiar vocês e favorecer e mostrar que há a necessidade da autoridade regulatória local, principalmente com o nível técnico que nós temos percebido nos últimos anos de vocês, tem crescido muito, né? E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque, afinal de contas, quando eu comecei a conduzir pesquisa, nem existia Anvisa no Brasil, né? Então, a gente acompanhou, né, a criação da Anvisa, a gente acompanhou o surgimento, né, de vocês, e não tenha dúvida que a melhoria da qualidade técnica dos técnicos de vocês aí foi bastante importante. Então, quando aparecem questões como essas, e nesse momento de pandemia, nós temos a criação de um monte de projetos de lei, as pessoas adoram fazer projetos de lei nesse momento, e alguns seguramente nos preocupam bastante, né, nesse sentido. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta aqui para vocês, mas de encerramento mesmo. Nós tivemos aqui, para as pessoas que estão participando, se alguma pergunta ficou sem resposta, eu espero que vocês me entendam, são muitas as questões, então eu vou dar aqui mais um minutinho, caso vocês ainda tenham mais alguma colocação que não tenha sido feita, ainda dá para colocar aqui em tela, né, para a gente fazer. De qualquer forma, doutora Renata, eu tenho aqui agradecimentos a você, as pessoas agradecem pelas respostas que você deu, né? A você também, Alessandro, eu sei que você foi respondendo aí um monte de coisas que as pessoas foram te perguntando de maneira aí privada, isso também acaba sendo interessante, né? Já evita que essas pessoas tentem entrar depois aí no parlatório para agendar reuniões, que a gente puder, né, correr aqui para já responder melhor, mas aparentemente eu acho que estas são as questões que foram colocadas. Eu estou aqui eu vejo aqui em tela várias pessoas da nossa diretoria, né, o doutor Alexandre Germano, a doutora Miriam, a doutora Conceição, a doutora Sandra, a quem eu agradeço muito, praticamente a diretoria toda, o Frei Anacleto, que é o nosso presidente, veja, é uma sociedade muito multidisciplinar, né? Hoje o nosso presidente é um Frei, né, que participou aí das ações relacionadas ao sistema de avaliação ética, ao comitê de ética, CONEP, durante muito tempo. Neste momento, o Frei ele está recluso no convento onde ele atua. Infelizmente, vários padres estão contaminados. Ele não, felizmente, né? Mas, enfim, eles têm feito um trabalho social muito grande, eles têm distribuído, em média, 5, 6 mil cestas básicas por dia para a população da igreja, ali onde ele fica, né? Então, em nome dele aqui, eu quero agradecer todo o apoio que a gente tem recebido dele, e as bênçãos dele, né? Porque eu acho que nesse momento a gente está precisando de todas as ajudas, né? Inclusive as que vêm do céu, seja lá de onde for, né? Então, eu não recebi aqui mais nenhuma pergunta. Nesse sentido, as pessoas só estão agradecendo vocês. E eu gostaria, então, aqui de finalizar. Doutor Alessandro, você tem mais alguma consideração a fazer? Grace, eu queria apenas comentar um comentário que foi feito aqui sobre da FATEC em Tatuí, onde ele falou que tem uma grande dificuldade em componentes, né? Então, eu acho que é muito importante também, existem muitos protótipos sendo desenvolvidos hoje no país, muita gente fazendo muita coisa bacana, sabe? Realmente que vai ter um benefício, vai ajudar bastante nesse cenário que a gente tem vivido. Mas o país tem enfrentado também uma grande dificuldade com relação a peças e acessórios desses dispositivos. Então, seria importante que pudesse ser criada uma rede no país para que essas pessoas pudessem conversar sobre suas necessidades com relação a dispositivos particulares. Esse seria um grande tema nesse cenário.
para desenvolvimento de peças, né? Desenvolvimento de componentes. Esses ventiladores demandam uma grande necessidade de componentes específicos, alertas, sensores, materiais, e nesse momento é uma preocupação muito grande, não só construir um protótipo, mas fazer o scale-up para a produção mais extensiva desses produtos, né? Então é só esse questionamento. Não sei, já posso fazer o agradecimento final ou hoje você está... Como você quiser, Alessandro. Sim, eu gostaria então nessa fase de conclusão, agradecer mais uma vez a oportunidade da gente falar para vocês, falar para as pessoas sobre as atividades que a gente realiza aqui na Anvisa e mostrar o quão importante é que as pessoas nos procurem para orientação, porque a gente está à disposição aqui e tem feito isso com muita frequência, que é orientar as pessoas qual a melhor maneira de se construir o seu protótipo, de se desenvolver o seu produto e, no final desse desenvolvimento, oferecer para o escrutínio da Anvisa. Eu acho que, nesse momento, a melhor maneira que a gente pode fazer é se aproximar do cidadão, é se aproximar dos desenvolvedores de projetos que estão desempenhando um papel muito digno nessa pandemia, que é oferecer a sua força de trabalho, oferecer o seu conhecimento para aplacar e amenizar, né, os resultados complicados dessa pandemia. Tá? Então, fica aqui a nossa palavra de apoio. Muito obrigada mesmo, viu, doutor Alessandro, por todo o empenho que nós sabemos que vocês têm aí na agência e de verdade, né, por todas as vezes que a gente conversou com vocês e vocês sempre se colocaram muito abertos, tivemos várias discussões, é claro que nem sempre a gente tem exatamente as mesmas ideias, mas sempre que isso aconteceu, nós tivemos a capacidade, né, de evoluir e de dar nossa opinião, e vocês sempre foram muito abertos para esse diálogo. Então, em nome da sociedade, eu agradeço muito a sua presença aqui e certamente você pode contar com a gente, caso vocês entendam, né, necessário a gente contribuir em alguma coisa. Doutora Renata, eu gostaria aí das suas considerações finais. Né, eu sei que a gente tem sido desafiado aí com esse processo. A gente tem trabalhado muito mesmo, a gente entende, como o Alessandro falou, a gente entende todos esses esforços e nós estamos concentrados nesses esforços. Então, eu acho que esse momento para a agência tem sido de muito aprendizado, né? A gente tem aprendido muito a ser muito mais dinâmico, muitas vezes, né? Então, a melhorar cada vez mais, ampliar os canais de comunicação. Eu sou muito favorável a isso. Assim, aqui dentro eu sempre a gente foi muito aberto a esse canal de discussão e a gente vê a importância da gente estar aberto nesse momento. Então, assim, realmente agradecer essa possibilidade da gente estar transmitindo o nosso papel aí para toda a população e a nossa missão, né, que eu acho que realmente é comum aqui para todos. Muito obrigada, doutora Renata. É claro, né, por parte do setor, existe o setor regulado, existe o setor regulador, é claro que de nossa parte, sempre nós queremos mais agilidade, né? Não tem dúvida, sempre se quer mais agilidade, a gente sempre quer as coisas com o prazo menor possível, mas também sempre priorizando aí a segurança da população, né? Então, as pessoas entendem isso, pelo menos as pessoas com as quais a gente tem habitualmente conversado, e eu tenho certeza que a partir de agora, com essa situação que se criou tão lamentável, as formas de comunicação devem melhorar muito. Eu acho que a gente vai aprender, já está aprendendo, que algumas coisas não vão necessitar de agendamentos, de reuniões, de idas a Brasília, até porque eu nem sei se as pessoas vão ter muito desejo de ficar pegando avião nos próximos meses, e, na verdade, na medida em que você muda essa lógica, né, de comunicação, eu tenho certeza, né, Renata, que as reuniões podem ser mais rápidas, em tempos mais rápidos, e com isso a gente pode chegar a entendimentos melhores, né? A Tânia Paza, que é da Universidade Federal de São Carlos, dá parabéns aí para vocês, e também diz que a universidade está disponível aí. Então, eu só tenho realmente a agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado
essas ações da sociedade. Nas próximas sextas-feiras, nós vamos continuar discutindo alguns temas, trazendo mais alguns temas que a gente entende, né, são temas importantes, não só nesse momento, não só questões específicas para esse momento, mas também questões específicas para esse momento. Vocês devem imaginar o dilema e o trabalho que os centros de pesquisa estão tendo nesse momento, né, de gerenciar os estudos que já estavam em segmento, como que eles vão fazer, como eles estão fazendo, no momento pós-pandemia, os desvios que vão aparecer nos estudos, os relatórios que vão ter que ser elaborados. Então, a gente sabe que tem muita coisa ainda a ser feita e provavelmente a gente vai mudar em muito as nossas maneiras de comunicação. Mas tenho certeza que elas vão continuar sempre abertas. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora Alessandro, doutora Renata. Quero agradecer mais uma vez a todos os membros da diretoria que aqui estiveram, a Nice, que sempre nos apoia, que está sempre aqui nos auxiliando, ao nosso pessoal de apoio, a Lídia, a Mônica, que nos ajudaram aqui para fazer esse sistema. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, cumprindo nossos horários aqui. Espero que tenhamos uma boa tarde, um bom final de semana, e qualquer dúvida que eventualmente tenha ficado, fiquem à vontade para encaminhar e-mails para a sociedade. Vocês entrando no site da sociedade, vocês vão encontrar os nossos canais de comunicação, podem ligar, está lá disponível, tem celular, fiquem à vontade para fazer contato. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada, espero que a gente possa conversar sempre que preciso e que a gente se reveja em breve. Foi um prazer. Bom final de semana para todo mundo, hein, pessoal? Tchau. Bom final de semana. Obrigada. A todos. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau.